A história do Botafogo é repleta de jogadores gringos, repleta de jogadores estrangeiros que atuaram e atuam pelo nosso clube. Nós estamos aí aguardando o Calu chegar no Brasil. Nós já temos o Gatito, temos o Honda, o Lecaro, os Barrandegui, e recentemente nós tivemos aí Montijo jogando pelo Botafogo, tivemos o Louco Abreu, o Herrera, o Seedorf, e mais atrás tivemos também grandes jogadores como o Fischer, é o Lobo Fischer, argentino, que atuou aí no início da década de 70. Mas tem um jogador que atuou nos primórdios do nosso clube, que é pouquíssimo conhecido, e nós vamos falar dele no vídeo de hoje. Mas antes de prosseguir, além de te agradecer, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, clica no sininho, dá like aqui no nosso vídeo, joinha, comenta e compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de botafoguenses no Facebook, que é muito importante que o meu trabalho chegue a mais pessoas. Hoje nós vamos falar de Ernest Harold Koggin, ou para simplificar, Koggin, que talvez seja o primeiro jogador estrangeiro de destaque na história do Botafogo. Foi bem difícil encontrar informações sobre ele, informações mínimas, como, por exemplo, data de nascimento, data de falecimento, mas o que nós temos de informação em alguns sites, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, é o seguinte: Koggin era inglês, era britânico, e ele jogou no Bangu Atlético Clube. Vamos lembrar o seguinte: o Bangu ele era um clube operário, né? Era o clube dos trabalhadores da fábrica de mesmo nome. E naquela época a indústria recebia muitos trabalhadores de fora, muitos imigrantes, muitos britânicos principalmente. Vamos só lembrar do Donoghue, que é atribuído a ele, né, o primeiro jogo de futebol no Brasil. Essa disputa que existe entre Rio e São Paulo, essa narrativa de surgimento do futebol brasileiro. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a história do Bangu, vou colocar aqui no card para você poder ver depois. Eu não encontrei informação de que ele tenha sido funcionário da fábrica Bangu, mas pela dinâmica da época, bem capaz que ele tenha sido de fato um operário daquela empresa e tenha atuado no Bangu Atlético Clube em função disso. Em 1906 ele chegou a atuar pelo Bangu, ele era goleiro. Em 1906 ele atuou pelo clube alvirrubro em 10 partidas. E no ano seguinte ele se transferiu para o recém-fundado Botafogo Futebol Clube. E no Botafogo ele atuou entre 1907 e 1911. Em 1907 ele foi campeão carioca de segundos quadros. E o que é isso? Era um campeonato em que jogavam justamente os reservas dos clubes, das equipes. É hoje como nós chamamos aí, chamaríamos, né, as equipes B, Palmeiras B, Benfica B. Então era mais ou menos como se fosse o Botafogo B, aqueles jogadores que não eram aproveitados na equipe principal, eles jogavam pelos campeonatos, né, de segundos quadros, e era um pouco confuso, porque ele atuava algumas vezes pela equipe principal e atuava depois pela equipe B. A questão é que ele foi campeão em 1907 pelo Botafogo, só que, como nós sabemos, ninguém comemorou o campeonato naquela época, por causa da disputa jurídica que houve entre Botafogo e Fluminense. O título foi dividido, os dois contabilizam esse campeonato. A decisão só ocorreu em 1996, exato, 1996, quase 90 anos depois que a querela foi resolvida e de fato aí conseguiram decidir quem era o campeão, quem eram os campeões daquele ano de 1907. Mas em 1910, sim, ele comemorou o seu primeiro campeonato. Aliás, o Botafogo comemorou o seu primeiro campeonato no campo com a avassaladora campanha, né, de 7 goleadas, inclusive a goleada contra o Fluminense, uma goleada por 6-1, e em que o Koggin era o goleiro da equipe principal, da equipe campeã,
E foi a partir dessa campanha que o Botafogo passou a ser chamado de O Glorioso. Nesse período entre 1907 e 1911, Coggen ele disputou 33 partidas pelo Botafogo. Ah, mas é pouquinho. Vamos lembrar o seguinte, gente. Só existia Campeonato Carioca, que tinha ali, no máximo, 10 jogos numa edição, em turno e retorno, algumas vezes. Então, por isso essa quantidade pequena de jogos. Eram pouquíssimos os clubes de futebol que atuavam naquele período. Os principais eram 4, né? Botafogo, Bangu, América e o Fluminense. Depois disso, a informação que eu acessei é que ele jogou ainda pelo Paysandu no ano de 1912. O Paysandu existe até hoje, é um clube na zona sul do Rio de Janeiro, mas ele já tem seu departamento de futebol desativado. Foi campeão estadual, inclusive, mas não atua mais no futebol profissional. Além disso, eu achei informação de que ele teria se naturalizado brasileiro e ele teria até jogado pela seleção brasileira, mas eu não consegui achar nenhuma fonte confiável que confirmasse essa informação. Então até peço para você que tem algum dado, alguma fonte, alguma coisa do tipo que indique essas informações, não só essa informação sobre a convocação para a seleção brasileira, mas outros dados importantes, dados vitais, né, do Coggen, que você entre em contato comigo, coloque aqui no comentário que eu olho e respondo todos eles. E para finalizar, dentre os jogadores estrangeiros do Botafogo, a Inglaterra foi o terceiro país que mais cedeu atletas ao nosso clube. Foram 9 jogadores ao todo. Quem encabeça a lista é a Argentina, com 25 atletas, e logo depois vem o Uruguai, com 24 atletas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, em saber da história do Coggen, saber um pouco mais da história do nosso clube, né? E reforçar que o Botafogo é um clube que agrega e abriga todo tipo de nacionalidade, de cor, etnia, de religião, enfim, todo tipo de pessoa. A nossa bandeira, as nossas cores são o preto e o branco. Aqui, racismo e xenofobia não valem. E nesse Dia dos Pais eu quero parabenizar a você que é pai e fazer uma homenagem ao meu pai, Vicente Galvão, que está aqui comentando em todos os vídeos, o principal incentivador desse canal e a pessoa que me fez gostar, me fez amar o Clube da Estrela Solitária. Pai, te amo. Um beijo para você e o meu abraço a todos os pais. Até o próximo vídeo.